Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina e eu quero aqui falar sobre a diferença entre padrão bíblico e padrão social. Não é novidade para ninguém que existe uma enorme diferença entre o comportamento da sociedade cristã e o comportamento da sociedade não cristã. Eu sempre ouvi experiências de pessoas dizendo sobre como foram abordadas na rua ou em algum lugar e disseram para elas: "Olha, você é diferente, você é cristão?" Eu tenho notado que essa diferença entre o comportamento cristão e o comportamento não cristão está diminuindo. Estamos ficando cada vez mais parecidos. O que será que está acontecendo? Nós sabemos que a sociedade não cristã, ela sofre mudanças ao longo de anos e anos de história desse mundo. Quando você estuda sobre um pouco de história, você percebe como era a sociedade na civilização antiga, como era a Idade Média e como nós somos nos dias de hoje. Nós percebemos mudanças de leis, mudanças culturais, mudanças épicas, mudanças de roupa, maneira de falar, de se vestir, direitos e deveres dos cidadãos, das mulheres, das crianças, que antes eram hoje são outros. Claro, eu não vou dizer aqui que é tudo negativo. A gente sabe que há muitas mudanças para melhor. Antigamente, a sociedade era menos civilizada, era mais selvagem, e conforme formos adquirindo mais conhecimento, fomos evoluindo. As mulheres antes não podiam sequer votar. Elas precisavam de permissão do marido para sair do país, por exemplo. Elas precisavam de um carimbo ou algo assim para terem permissão de ir e vir. Hoje em dia, as mulheres já têm mais liberdade. Nós podemos trabalhar, nós somos livres para ir e vir e não dependemos da permissão de ninguém. Antes éramos consideradas propriedades, hoje nós somos consideradas alguém, uma pessoa. E isso é muito bom, claro. O problema é que junto com essas evoluções muito boas, há muito espaço para ideologias. Conforme o conhecimento vai aumentando, novas ideias vêm surgindo. E essas ideias elas têm moldado o comportamento atual. Elas têm moldado as leis, elas têm moldado a maneira da sociedade se comportar em grupo. Qual é o problema? Como isso afeta a igreja? Eu tenho percebido que quanto mais situações que antes eram erradas são normalizadas, o próprio cristão acaba se acostumando com isso. Eu tenho percebido que o que antes a gente abominava, a gente ficava chocado, hoje pra gente já é algo tão comum. Afinal, a sociedade já normalizou. Nós não podemos jamais nos acostumar com o comportamento dessa sociedade. E eu quero trazer aqui o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, que diz o seguinte: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso aqui já deixa bem claro como deve ser o comportamento do cristão. Nós não podemos mais permitir que esse comportamento social não cristão adentre em nosso povo, em nosso meio, de modo que nós nos acostumemos e nos amoldemos ao padrão deles. Nós não podemos nos amoldar a isso. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nós temos que deixar de lado essa mania de queremos nos adaptar aonde estamos. Eu percebo que até mesmo no meio cristão, nós tomamos a decisão de seguir a Cristo durante o apelo e passamos a frequentar uma igreja, mas nós não somos transformados. Tudo o que fazemos é seguir o princípio social que nós sempre fizemos, que é o princípio de se adaptar ao grupo ao qual você está inserido para que você seja aceito. Nós não temos o contato com a palavra em si. Nós ouvimos a mensagem, mas permanecemos na religiosidade. Nós queremos seguir a Cristo, mas não temos contato com a sua verdade, com a verdade absoluta da palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Como diz em João 8,32, "Conhecereis a verdade e ela vos libertará." E essa verdade não pode ser apresentada com apenas uma mensagem de domingo. E o problema é que muitos cristãos sequer abrem a sua Bíblia. Então, eles realmente acreditam que estão em Cristo somente porque pararam de beber ou fumar, ou trocaram a sua forma de se vestir. Mas a verdade é que isso foi apenas uma adaptação para o grupo social, que é a igreja.
Eu preciso ser aceito nesse grupo, então eu preciso fazer o que eles fazem. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 11, Pedro diz que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Ele continua no capítulo 12, no versículo 12, dizendo: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos pular para o versículo 15, que diz o seguinte: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como os pagãos, no caso os não cristãos, vão glorificar a Deus através das nossas boas obras, se o nosso comportamento não está diferente do deles? Que glória tem para Deus isso? Se quando eles veem o nosso comportamento como cristãos, eles pensam: bem, eu também faço isso. Ah, você não faz? Ah, eu também não faço. Porque não beber e não fumar, isso é ser cristão? Ah, mas não é crime, mesmo assim eu não faço, porque eu sou cristã. Mas e daí? Quantas pessoas não cristãs também não bebem e não fumam? Porque apesar de ser legalizado, há uma forte campanha do governo nas próprias embalagens do cigarro está alertando sobre como isso faz mal. E muitas pessoas já tomaram essa decisão sem sequer conhecer a Cristo. Então, quão diferente você está da sociedade? Quero dar um exemplo aqui para vocês. Se você visse o dinheiro na rua, caído no chão, você pegaria esse dinheiro? Antes que você pare para pensar numa resposta, ouça a minha experiência. Eu sempre falei com Deus em momentos de necessidade: Senhor, seria bom se eu encontrasse algum dinheiro caído. E eu dizia ao Senhor: só não pode ter nenhuma identificação. Porque se eu tiver identificação, a minha honestidade vai me fazer entregar esse dinheiro para a pessoa. Mas se não tiver identificação, não tem como saber de quem é. Então eu posso pegar para mim. E então Deus começou a ministrar o meu coração, depois de um tempo, falando a seguinte coisa: se eu tivesse perdido dinheiro na rua e voltasse fazendo o trajeto, eu gostaria de encontrar esse dinheiro. Mas para eu encontrar esse dinheiro, seria necessário que não mexessem nesse dinheiro. E agora? E aquele dinheiro que eu encontraria se eu pudesse? Esse dinheiro é de alguém. E se eu pegasse esse dinheiro e essa pessoa desesperada voltasse o trajeto dela procurando por esse dinheiro e ela não acharia? Ela não acharia porque eu peguei. Isso é certo? E talvez agora você pense: ah, mas se eu não pegar, outro pega. Pois bem, foi isso que eu falei ao Senhor e o Senhor me respondeu: deixe que o outro pegue. É errado do mesmo jeito. E se é errado, que não seja você quem vai fazer. Deixa que o outro tire vantagem e cometa esse erro, mas não você. E talvez agora com esse exemplo você pense: Karina, você está indo longe demais. Nossa, isso é exagero, é só um dinheiro que caiu no chão. Qual é o problema nisso? Isso é exagero. Bom, quero dar um exemplo aqui. Sabe o Japão? Já vi muitas reportagens e até mesmo vídeos na internet sobre como é incrível que se você deixar sua carteira cair no chão, ninguém mexe nela. Você pode voltar o seu trajeto, procurar e a sua carteira vai estar lá. Sabe a Coreia do Sul? Um país que tanto falam hoje, cuja cultura está sendo inserida aqui no nosso meio, muitos já consomem a cultura deles. Bom, vários vídeos na internet mostram pessoas deixando seus notebooks e celulares em mesas de cafeterias e restaurantes. Vão embora, passam o dia fora e quando voltam, o notebook e o celular ainda estão lá. Incrível, não é mesmo? Mas eu paro para pensar: os japoneses e os coreanos, eles são cristãos? Claro, tem cristãos lá. Mas você sabia que a religião predominante na Coreia é o budismo? Bom, podemos perceber que esse comportamento deles não vem de ser cristão. Também nós temos outro exemplo dos japoneses nas competições internacionais como Copa do Mundo e Olimpíadas, sobre como eles, após cada partida da sua seleção, eles limpam toda a arquibancada e o estádio onde eles ficaram e deixam tudo limpo. Sempre são alvo de reportagens. Que grande exemplo eles são. Agora eu pergunto: se esse é o padrão deles, como está o nosso padrão? Será que o nosso padrão está acima disso? Muitos cristãos que vão ver esse vídeo diriam: eu pegaria o dinheiro.
Muitos cristãos saem de arquibancadas de jogos e deixam a sujeira lá. Muitos cristãos, se tivessem a oportunidade, tirariam vantagem de alguma situação. Talvez tenha gente aqui me assistindo que tenha gato em casa, que sonega impostos, que faz várias outras coisas que, sabe, não é um grande crime, não, mas socialmente já está tão normalizado, fazem até piadas com isso. Quero lembrar aqui de uma frase que me impactou muito, dita pela pastora Camila Barros. Ela disse o seguinte: tem crente que abre o celular para rir de coisas que fazem Deus chorar. Eu quero ler mais uma coisa com vocês, ainda em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O mundo pode mudar. As leis podem mudar. O que antes era visto como errado agora pode ser visto como certo. Mas o padrão bíblico permanece o mesmo. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela é viva e ela é permanente. Ela não muda, ela é inerrante, imutável, é perfeita, boa e agradável. Essa é a palavra do Senhor, a palavra que nos molda, é a verdade que liberta, é a verdade que nos transforma, que renova a nossa mente e transforma o nosso caráter. Não se conforme com o padrão desse mundo, não queira ser igual. E se o seu padrão está abaixo do padrão da sociedade, se preocupe, desperte, procure na palavra do Senhor, pare de viver de pequenas mensagens semanais, mergulhe na palavra de Deus. Amolde o seu padrão para o padrão bíblico. Transforme-se pela renovação da sua mente. Tenha o comportamento de Cristo. Tenha um padrão bíblico. É isso. Eu espero que essa palavra fique no seu coração. Tchau.